Clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Busquei o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34:4. A oração não é apenas um ato religioso. É um clamor da alma, um grito de socorro, um sussurro de fé, uma conversa sincera com o Criador. Existem momentos na vida em que não temos mais forças, não temos mais palavras, não temos mais saída. E é ali, naquele lugar de quebrantamento, que o clamor se torna a ponte entre a dor e a resposta divina. Este é o testemunho de muitos ao longo da história. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Não é uma teoria, é uma experiência viva. Deus ouve, Deus responde, Deus age. Neste texto, vamos relembrar histórias bíblicas marcantes e testemunhos atuais que mostram que o mesmo Deus de ontem ainda responde ao clamor sincero de um coração quebrantado. 1. Davi. O clamor de um coração contrito. Davi sabia o que era ser perseguido, caluniado, traído e até mesmo sofrer pelas próprias escolhas erradas. Mas, em cada circunstância, ele tinha um refúgio: o Senhor. No Salmo 34, Davi escreveu: Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Salmos 34:6. Ele não disse algumas, mas todas. O segredo? Ele clamou. O clamor de Davi não era uma reza repetida mecanicamente. Era um grito da alma. Era um pedido sincero de quem conhecia a misericórdia de Deus. Mesmo quando pecou gravemente, como no caso de Batseba, ele se lançou em oração no Salmo 51, reconhecendo seu erro e clamando por misericórdia. E Deus respondeu, restaurando-o. O que aprendemos com Davi? Que Deus responde tanto ao clamor do justo quanto ao arrependimento do pecador. 2. Ana. O clamor silencioso que gerou um profeta. Ana era estéril. Sua dor era profunda. Penina, sua rival, a provocava constantemente. Em desespero, ela foi ao templo e chorou diante do Senhor. Sua oração foi tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana não gritava. Ela orava com o coração. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Ela clamou, e Deus respondeu. O resultado foi Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. Ana nos ensina que não importa se o clamor é alto ou silencioso. Quando o coração está envolvido, Deus ouve. E mais, Deus responde de forma abundante. 3. O clamor de um povo. Israel no Egito. Antes da libertação do povo de Israel do Egito, há um versículo poderoso que revela o coração compassivo de Deus. E aconteceu que depois de muitos dias, os filhos de Israel gemiam por causa da servidão, e o seu clamor subiu a Deus. Êxodo 2:23. Deus ouviu, e Deus agiu. Ele levantou Moisés, desafiou Faraó, enviou pragas, abriu o mar e libertou seu povo. A libertação começou com um clamor. Quantas situações na nossa vida parecem como escravidão? Um emprego opressor, um relacionamento abusivo, uma doença, uma prisão emocional? Clame. Deus ainda responde como respondeu aos Hebreus. 4. Jonas. O clamor do fundo do abismo. Jonas desobedeceu, fugiu do chamado. Foi engolido por um grande peixe. E mesmo assim, ali, nas entranhas do mar, no fundo do abismo, ele clamou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. É impressionante. Mesmo depois da rebeldia, do erro, do afastamento, Deus ainda ouve. O clamor do arrependido é música aos ouvidos do Senhor. Jonas nos mostra que nunca é tarde demais para clamar. Mesmo no fundo do poço, o Senhor ainda ouve e responde. 5. Paulo e Silas. O clamor em forma de louvor. Em Atos 16,
Vemos Paulo e Silas sendo injustamente presos, espancados e colocados no cárcere. E o que fizeram? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16:25. Eles clamaram com louvor. E Deus respondeu com um terremoto que abalou as estruturas da prisão, abriu as portas e converteu o carcereiro. Nem todo clamor vem em lágrimas. Às vezes, ele vem em louvor em meio à dor. E Deus responde. Sempre. 6. Testemunhos atuais. Deus ainda responde hoje. A jovem que foi curada de um câncer incurável. Em uma conferência cristã, uma moça de 25 anos compartilhou seu testemunho. Diagnosticada com um câncer em estágio terminal, ela decidiu clamar a Deus durante uma madrugada. Chorou, orou, entregou sua vida totalmente. No dia seguinte, sentiu que algo diferente havia acontecido. Exames posteriores mostraram que o câncer havia desaparecido. Milagre? Sim. Resposta? Sem dúvida. O pai que teve o filho liberto das drogas. Por 5 anos, um homem clamava diariamente pela libertação do filho envolvido com drogas e crimes. Em uma noite, após mais uma oração cheia de lágrimas, o filho bateu à porta. Estava quebrantado, pedindo ajuda. Hoje, serve a Deus e ajuda outros jovens a serem libertos. A mãe que clamou por um emprego e recebeu um chamado sem trabalho por meses, uma mulher clamava diariamente por um emprego. Um dia, sentiu o desejo de fazer uma oração diferente. Deus, me envia onde eu puder ser útil. Poucos dias depois, foi convidada para um projeto social que mais tarde virou seu ministério. Hoje, ela ajuda centenas de famílias. Esses testemunhos mostram o que a Bíblia já dizia. Deus não mudou. Ele ainda responde. 7. Por que Deus responde ao clamor? 1. Porque Ele é Pai. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Mateus 7:11. 2. Porque Ele se compadece. Clamam os justos, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34:17. 3. Porque Ele é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Deus responde porque nos ama, não porque merecemos, mas porque Ele é bom. 8. O que fazer, enquanto a resposta não vem? Nem sempre a resposta vem imediatamente. E quando ela demora? Continue clamando. Como a viúva insistente da parábola, Lucas 18. Confie no tempo de Deus. Ele sabe o momento certo. Permaneça fiel. Mesmo que o céu pareça de bronze, não pare de crer. Vigie seu coração. Não permita que a amargura ou incredulidade te afastem da presença. 9. Conclusão. Ele ainda responde. Talvez hoje você esteja clamando por um filho, pela cura, pela restauração de um casamento, por uma resposta que parece não vir. Eu quero te dizer com toda a convicção. Deus ouve. Deus vê. Deus age. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Clame, com fé, com sinceridade, com esperança. Deus ainda responde. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça, quando você clama, o céu se move.